O parque era um refúgio de tranquilidade no coração da cidade, um lugar onde o tempo parecia desacelerar. Árvores centenárias estendiam seus galhos como braços protetores e o lago espelhado refletia o céu em tons de azul e rosa ao entardecer. Era ali que o senhor Elias, um zelador de cabelos grisalhos e mãos calejadas, passava seus dias cuidando dos jardins, varrendo as folhas caídas e mantendo o lugar impecável. Ele era um homem simples, de sorriso fácil, mas carregava consigo um passado que poucos conheciam, um passado que o mantinha preso àquele parque, como se fosse o último elo com algo que ele não conseguia nomear. Foi em uma tarde de outono, quando o vento soprava suavemente e as folhas dançavam no ar, que Elias notou a garotinha. Ela estava sentada em um banco de madeira, próximo ao lago, com um vestido branco que parecia brilhar sob a luz do sol. Seus cabelos loiros caíam em cachos sobre os ombros, e seus olhos, de um azul profundo, fixavam-se na água como se esperassem algo ou alguém. Elias aproximou-se com cuidado, tentando não assustá-la. Oi, pequena, tudo bem? Perguntou, com a voz suave e paternal. A garota levantou os olhos e sorriu timidamente. Estou esperando minha mãe. Ela disse que viria me buscar aqui. Elias franziu a testa, olhando ao redor. O parque estava quase vazio, e não havia sinal de nenhum adulto por perto. Há quanto tempo você está aqui? Desde ontem, respondeu a garota, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Elias sentiu um frio percorrer sua espinha. Algo não estava certo. Ele olhou para o relógio e decidiu ficar de olho na criança. Quando o sol começou a se pôr, ele insistiu para que ela fosse para casa, mas a garota apenas balançou a cabeça. Não posso ir embora. Prometi que esperaria. No dia seguinte, Elias chegou ao parque mais cedo, ansioso para ver se a garota ainda estaria lá. E, para sua surpresa, ela estava no mesmo banco, com o mesmo vestido branco, como se o tempo não tivesse passado. Desta vez, Elias não hesitou. Chamou a polícia. Os policiais chegaram rapidamente, mas, ao questionarem a garota, ela repetiu a mesma história. Estava esperando a mãe, que havia prometido buscá-la. Quando perguntaram seu nome, ela respondeu com uma voz quase sussurrada: Clara. Elias acompanhou os policiais enquanto eles investigavam. Perguntaram a outros frequentadores do parque, mas ninguém parecia ter visto a garota antes. Foi então que um dos policiais, um homem mais velho com olhos cansados, parou abruptamente e olhou para Elias. Você disse que ela está aqui desde ontem. Sim, respondeu Elias, confuso. O policial puxou-o para o lado e mostrou-lhe uma foto no celular. Era uma imagem desbotada de uma garotinha loira, com um vestido branco. Esta foto foi tirada há 20 anos. É de uma menina chamada Clara que desapareceu neste parque. Ela nunca foi encontrada. Elias sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Olhou para o banco, mas a garota havia sumido. O policial continuou. Dizem que, às vezes, ela aparece aqui, esperando pela mãe, que morreu em um acidente de carro na noite em que Clara desapareceu. Elias não conseguia acreditar. Ele havia falado com um fantasma, mas havia algo mais, algo que o incomodava profundamente. Ele se lembrou de sua própria filha que havia desaparecido anos atrás, em circunstâncias misteriosas. Seria possível que Clara fosse ela. Naquela noite, Elias voltou ao parque, determinado a encontrar respostas. Sentou-se no banco onde Clara estivera e fechou os olhos, deixando o silêncio do lugar envolvê-lo. Foi então que ouviu uma voz suave, como um sussurro no vento: Obrigada por cuidar de mim. Quando abriu os olhos, viu uma figura ao longe, desvanecendo-se entre as árvores. Era Clara, mas agora ela não estava mais sozinha. Ao seu lado estava uma mulher, de cabelos loiros como os dela, segurando sua mão. Elias sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Ele não sabia se era real ou apenas sua imaginação, mas, naquele momento, sentiu que finalmente havia encontrado paz. A figura de Clara e sua mãe desvanecera como neblina ao amanhecer, deixando para trás apenas o silêncio do parque e o farfalhar das folhas ao vento.
Elias permaneceu sentado no banco por um longo tempo, o coração batendo em um ritmo que parecia ecoar o passado e o presente, como se o tempo tivesse se dobrado para revelar uma verdade que ele não estava preparado para enfrentar. Nos dias que se seguiram, Elias não conseguia tirar a imagem de Clara da mente. Aqueles olhos azuis profundos, o vestido branco que parecia flutuar ao vento, a serenidade com que ela esperava, tudo isso o perseguia como um sonho que não se dissipa ao acordar. Ele começou a investigar por conta própria, mergulhando em arquivos antigos, conversando com moradores da região que ainda se lembravam do desaparecimento da garota. Cada detalhe que descobria parecia apenas aprofundar o mistério. Foi então que ele encontrou uma pista que o deixou sem fôlego. Em um antigo jornal local, datado de 20 anos atrás, havia uma foto de Clara ao lado de sua mãe. A mulher na foto tinha um rosto familiar, um rosto que Elias conhecia muito bem. Era a mesma mulher que ele havia visto ao lado de Clara naquela noite no parque. Mas como isso era possível? Ele nunca havia conhecido Clara ou sua mãe em vida, a menos que houvesse algo mais, algo que ele não conseguia compreender. Elias decidiu voltar ao parque naquela mesma noite, determinado a encontrar respostas. O local estava envolto em uma névoa fina, e o lago refletia a luz da lua como um espelho quebrado. Ele sentou-se no banco, fechou os olhos e deixou que o silêncio o envolvesse. Foi então que ouviu novamente a voz suave, como um sussurro no vento: "Você está mais perto do que imagina." Elias abriu os olhos e viu Clara novamente, sentada ao seu lado no banco. Desta vez, ela estava segurando um pequeno objeto em suas mãos, um medalhão de prata, desgastado pelo tempo. Elias reconheceu-o imediatamente. Era o mesmo medalhão que sua filha, Sofia, usava no dia em que desapareceu. Há tantos anos. Como você conseguiu isso? Perguntou Elias, sua voz trêmula. Clara olhou para ele com uma expressão serena. Ela me deu. Ela disse que você precisaria dele para entender. Quem te deu isso? Sofia. O nome ecoou como um trovão na mente de Elias. Ele sentiu as pernas fraquejarem e seu coração acelerou. Sofia, sua filha, desaparecida há mais de 2 décadas. Ele sempre acreditara que ela havia sido levada por alguém, que talvez ainda estivesse viva em algum lugar. Mas agora, diante de Clara, ele começava a entender que a verdade era muito mais complexa e dolorosa. Onde está Sofia? Perguntou Elias, suas mãos tremendo. Clara apontou para o lago. Lá. Ela está lá. Elias olhou para a água, que agora parecia escura e infinita. Ele se levantou e caminhou em direção ao lago, cada passo mais pesado que o anterior. Quando chegou à beira, viu algo brilhar sob a superfície. Era o medalhão, flutuando, como se estivesse esperando por ele. Ele esticou a mão para pegá-lo, mas, ao tocar na água, foi puxado para dentro. A sensação foi como ser sugado por um redemoinho de memórias. Ele viu Sofia, ainda criança, brincando no parque. Viu-se sentado no mesmo banco onde Clara estivera, esperando por notícias que nunca chegavam. E então viu algo que o fez gritar: Sofia, caindo no lago em uma noite fria de inverno, enquanto ele estava distraído, cuidando do parque. Ele tentara salvá-la, mas era tarde demais. A dor daquela perda havia sido tão avassaladora que seu cérebro a enterrara no fundo de sua mente como um segredo que ele não podia suportar enfrentar. Quando Elias emergiu do lago, estava de volta ao banco, encharcado e tremendo. Clara estava lá, olhando para ele com uma expressão de compaixão. Agora você sabe, disse ela, sua voz quase inaudível. Por que você me mostrou isso? Perguntou Elias, suas lágrimas misturando-se à água do lago. Porque ela queria que você soubesse a verdade. E porque você precisa perdoar a si mesmo. Elias sentiu um peso sendo retirado de seus ombros, mas também uma dor profunda no peito. Ele havia vivido todos aqueles anos preso ao parque, cuidando dele como uma forma de se redimir por algo que nem mesmo conseguia lembrar. Agora, finalmente, ele entendia. Clara começou a se desvanecer novamente, mas antes de desaparecer completamente, ela sussurrou:
Ela te ama, papai. Elias olhou para o medalhão em suas mãos, agora limpo e brilhante. Como se o tempo nunca o tivesse tocado. Ele sabia que nunca mais veria Clara ou Sofia, mas também sabia que elas estavam em paz e que, finalmente, ele também poderia estar. Compartilhe nos comentários o que você faria se encontrasse alguém como Clara. Se você gosta de histórias cheias de mistério, emoção e reviravoltas surpreendentes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.